A hora é para falar sobre o cenário pré-eleitoral de 2022. Entrada do senador Tasso Gereissati para a condição de pré-candidato a presidente da República agita bastidores tucanos e PSDB. Antecipa discussão sobre regras para a realização de prévias. Sátiro Salles. Os bastidores do PSDB estão ainda mais agitados após o senador Tasso Gereissati admitir em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, neste domingo, que pode concorrer às prévias da sigla para a definição do candidato do partido à presidência da República em 2022. A declaração de Tasso fez a direção nacional do PSDB antecipar para esta segunda-feira a discussão sobre a organização da eleição interna que irá escolher qual nome deve ser lançado pelo partido ao Palácio do Planalto. Além de Tasso, outros 3 nomes se colocam como pré-candidatos: os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. As prévias do PSDB estão marcadas para o dia 17 de outubro, mas o senador Tasso Gereissati defende que o processo de escolha do candidato seja adiado para 2022. Os tucanos discutem qual o peso que cada convencional terá nas prévias e avaliam se a força será definida com base, por exemplo, no número de votos de cada deputado ou senador do partido. Tasso foi estimulado a entrar na discussão sobre pré-candidatos e defende que o processo interno do PSDB seja marcado pelo desprendimento, ou seja, cada pré-candidato deve avaliar as condições de viabilidade ou não de uma candidatura e de poder de atração de outras forças políticas para se manter na disputa ou renúncia em nome de uma ampla aliança com outras forças políticas que querem uma alternativa ao cenário de polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Com informações sobre a corrida à presidência em 2022, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. As penas dos tucanos, jornalista Beto Almeida, andam mesmo agitadas. Um debate interno importante que, em um segundo momento, pode ampliar ainda mais o leque de opções de candidaturas à presidência da República em 2022. É verdade, viu, Luziano? Bastou o senador Tasso Gereissati admitir pela primeira vez a disposição de disputar as prévias do PSDB na condição de pré-candidato à presidência da República para diversos grupos de tucanos nas redes sociais se alvoroçarem e fazer inclusive propaganda, começando a circular em grupos de WhatsApp diversas sugestões de slogan do possível já candidato a presidente da República no ano que vem. Ou é uma espécie assim de trocadilho que está sendo utilizado, Luziano, nessa arte que está sendo divulgada nas redes sociais, é Presidentaço 2022. Quer dizer, numa clara disposição em incentivar o senador tucano a entrar mesmo para valer na disputa por essas prévias no PSDB, que as prévias estão previstas para acontecer já no próximo mês de outubro. Já tem inclusive comissão interna do PSDB criada para trabalhar exatamente a realização desse processo de escolha. Lembrando que agora, com a entrada oficial de Tasso Gereissati, pelo menos ele se colocou nessa condição, tem já 4, pelo menos, pré-candidatos dentro do PSDB, Luziano. Ele, o próprio Tasso, tem também o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio. Agora, a repercussão do senador, Luziano, é porque ele entra numa condição, como disse ontem, eu gostei de um texto que eu li, Luziano, de uma análise feita que diz o seguinte, que Tasso não entra para ser apenas um, é mais do que um, né? Quando ele anunciou essa possível cogitação da candidatura dele para ser uma opção dessa terceira via, vamos dizer assim, ele não chega a ser mais um dentro do balaio, né? Como se diz, de tantas opções de nomes, mas com diferenças e com características importantes. Inclusive, por exemplo, além de unir instantaneamente o PSDB no Brasil, de norte a sul, deixando com a possibilidade aí de deixar Dória fora do jogo, Luziano, é o único que nessa avaliação que é feita
tem ascendência sobre Ciro Gomes, o pedetista que é pré-candidato desde já novamente à presidência da República, mas que, segundo as análises feitas, seria Tasso o único que teria poder, vamos dizer assim, de convencer Ciro a abrir mão da candidatura em nome de uma possível candidatura única de centro, para se contrapor ao bolsonarismo e ao petismo. É esse o entendimento que tem hoje. E olha, tem um detalhe que a gente tem ainda que ver. Com o início dos trabalhos da CPI, Tasso Gereissati é nome com presença garantida. Ele que é membro efetivo da comissão, vai estar aí pelos próximos 3 meses, no mínimo, Luciano, no holofote da mídia, como se diz, porque é um homem ponderado, é um político experiente, é um político que, quando entra, não entra simplesmente para causar alvoroço. Todos os seus embasamentos costumam ser técnicos e ele, com certeza, vai ser fonte de referência para muitos jornalistas, para a imprensa toda, colocando ele como um protagonismo importante, entrando toda noite na casa de milhões de brasileiros que assistem, que são ligados nos telejornais. Ou seja, é mídia que vai colocar com certeza ele num cenário e num patamar muito diferente de outros pré-candidatos colocados até o momento.